Olá, seja bem-vinda a CHI Cursos, esse é o projeto CRC Ativo, eu sou a professora Toninha. Nós vamos falar hoje sobre informações por segmento, fique aí até o final do vídeo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal para saber do que está acontecendo de novo, das novidades, dos vídeos novos. Também olhe nas nossas páginas das redes sociais para saber o que nós estamos criando para te ajudar. E não se esqueça, caso você tenha interesse, já entre em contato no nosso WhatsApp para saber o que eu posso fazer por você, mesmo que não seja na época das provas. Sim, porque deixar para estudar de última hora não é legal, né? Que tal? Tem vídeos, tem revisão teórica, tem simulados por tema, simulado por matéria, tem autoestudo. E se você estuda de forma gradativa, melhor ainda, né? Não precisa ficar estudando que nem desesperado. Vale a pena estudar antes. Faça algo diferente para ter um resultado diferente. Informações por segmento, gente. Simples. Uma informação básica, que é o que é um segmento. Normalmente as questões teóricas estão voltadas para essa visão. O que é um segmento operacional? E segundo o item 5 do CPC, eu gosto bastante de falar da literalidade, viu, gente? Porque ajuda bastante se eu conheço a literalidade. Do jeito que está na norma, às vezes muda uma palavrinha e eu li, e se eu li, eu consigo identificar um defeitinho na frase. Então, o CPC 22 diz que um segmento operacional é um componente de entidade que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da mesma entidade, cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor de operações da entidade para a tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de desempenho, e para o qual haja informação individualizada disponível. Esse ponto é interessante, hein? Memorização incrível, né? Tem que estar individualizado, tá? Para ser um segmento. E na hora da divulgação, que talvez seja o item que é mais importante aqui para o usuário da informação, é saber quais são esses segmentos. A entidade deve evidenciar separadamente informações sobre cada segmento operacional e aí eu tenho duas situações, que tenha sido identificado de acordo com os itens 5 a 10, ou que resulte da agregação de 2 ou mais segmentos de acordo com o item 12, que supere os parâmetros quantitativos referidos no item, e alerta que os itens 14 a 19 do pronunciamento especificam outras situações em que a informação separada sobre um segmento deve ser evidenciada. Então, a primeira coisa é a identificação, e a segunda coisa é a visão sobre os parâmetros quantitativos. Então, como nós estamos fazendo um resuminho, eu coloquei uma questão para ajudar aqui a entender por que eu preciso guardar uma parte teórica. Porque, por exemplo, lá em 2019, a questão era exatamente a parte teórica. E sim, todas as alternativas estavam corretas. Quando eu vou para a visão dos segmentos, lá no item 12 que ele está falando, a norma vai dizer que 2 ou mais segmentos podem ser agregados como um único segmento, se a agregação for compatível com princípios básicos, com o princípio básico deste pronunciamento. Ou seja, eu posso juntar? Pode, se os segmentos tiverem as mesmas características econômicas e se forem semelhantes a cada um dos itens abaixo. Então, por exemplo, a norma diz que se a natureza dos produtos ou serviços for igual, ok. Se a natureza dos processos de produção forem iguais, ok. O tipo ou categoria de seus clientes também puderem ser similares, ok. Né? O método usado para distribuir os seus produtos ou prestar serviços, posso agregar também. E se for aplicável também um ambiente regulatório. Então, só posso juntar aquilo que é semelhante. Vocês lembram da comparabilidade? Né? Comparabilidade. Então, para que eu possa comparar, a coisa tem que ser igual, né? Tem que ser semelhante, ok? Semelhante, não é igual, desculpa, semelhante, essa é a expressão, tá? E em relação à regra dos 10%, que regra é essa, Aninha? Onde você colocou isso? Gente, olha que fácil essa memorização. 10%. Então, na verdade, a forma era a identificação de forma junto, ou seja, eu coloco todo mundo que tem as características semelhantes e eu posso agregar. Mas existe um momento em que a norma fala, você precisa separar. É como se eu cortasse a pizza e fosse fatiando, né,
E, no geral, sempre alguém quer um pedaço maior, não é isso? Pois é. Para ser esse pedaço maior, nós vamos usar o exemplo aqui da regra dos 10%, que seria um item, né? A entidade deve divulgar, não é pode, deve. O deve é o obrigatório. O pode, ela escolhe. Então, ela deve divulgar separadamente as informações sobre o segmento operacional que atenda a qualquer um destes parâmetros. Então, a receita reconhecida é igual ou superior a 10% da receita combinada interna e externa de todos os segmentos operacionais. O lucro apurado é igual ou superior a 10% em termos de montante absoluto. Então, aqui, o que é isso? Se eu tenho lucro apurado, então é 10% ou mais de todos os segmentos que não apresentaram prejuízo. Ou então, se eu tenho prejuízo, é o prejuízo apurado combinado de todos os segmentos operacionais que apresentaram prejuízo. Então, ele fala montantes absolutos do lucro ou do prejuízo, separadamente, né? Vocês perceberam aqui. Aí, o item C também é a história dos ativos iguais ou superiores aos 10%, né? Ou 10% ou mais dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais. Então, numa memorização, gente, não é 15, não é 20, não é 25, é quanto? 10% ou mais. Então, aqui, para entendimento, tem que ser mais do que 10%. Então, pode ser 25%? Pode ser 25% do valor que você apurar. Pode ser 50%. O que importa é você lembrar, na lógica, eu tenho que considerar como algo que eu tenho que apresentar separadamente se tiver 10% ou mais de alguma coisa. Que alguma coisa? Receita, montante do lucro do prejuízo ou dos ativos, tá? E para ajudar a memorizar, depois você pausa esse vídeo e faz as contas direitinho, hein, gente? Por quê? A regra dos 10% me daria valores, né, de ativos no valor de 82.345, receitas no valor de 46.384 e resultado líquido de 2.358. Ou seja, desse valor para cima eu tenho que fazer separadamente. E preste atenção que não é todos esses itens simultaneamente. Ele fala qualquer um dos. Está a mais de 10%, igual ou a mais de 10% em qualquer um dos, tem que colocar separadamente. E aí, então, aqui no nosso caso, a questão pedia que não atingiu nenhum dos parâmetros mínimos. Ou seja, o item 4, que está lá 1.700, não atendeu ao critério de 10% ou mais dos ativos, também não atendeu os critérios de 10 ou mais das receitas, nem de 10 ou mais dos resultados líquidos, tá? E, neste caso, a entidade deve divulgar separadamente as informações que atenda a qualquer um. E você pausando o vídeo, fazendo a conta, pode ser que você perceba que é mais de um item. Ok? Disse qualquer um. Então, é no mínimo um dos parâmetros, ok? E não se esqueça de guardar a regra dos 10%. E os segmentos que não atinjam quaisquer dos parâmetros mínimos podem ser considerados divulgáveis e podem ser apresentados separadamente, se a administração entender que essa informação sobre o segmento possa ser útil para os usuários. Então, não atingiu, mas a administração achou que é relevante. Então, faça a divulgação separadamente. E não se esqueça, vem coisa boa por aí. Quer fazer um simulado? Vem com a CHI. Quer fazer um autoestudo? Pede para a professora Toninha, ela te ajuda aí mandando material para você estudar. Aos montes, hein, gente? Eu sou meio exagerada. Então, não deixe de fazer a sua parte, que é treinar. E para os alunos CHI, gente, não esquece da regra 10, tá?